Às vezes as pessoas querem saber um pouco sobre a minha vida pessoal com relação à doutrina. Eu não sou muito de falar, porque a minha vida é simples, não, acho que nem teria pelo que ter algum interesse. Mas eu acho que tem uma coisa que eu poderia falar, que eu acho legal, que onde eu estudei, qual a fonte do meu estudo. E eu tive, pode-se dizer, muitos professores nessa doutrina, mas eu diria que eu tive 4 que eu considero assim, muito importante, que cada um me ensinou de uma coisa, de uma maneira importante, né? Foi o Padrinho Corrente, que ele tinha uma visão muito prática da vida, ele era muito objetivo, ele ensinou muita coisa dentro da doutrina, no sentido mesmo da praticidade das coisas, como as coisas funcionavam. Ele era muito, como é que se diz, ele era muito ativo nas coisas que ele fazia. Então, uma pessoa admirável. Teve outro professor importante, que foi o Padrinho Wilson, que também, tanto o Padrinho Corrente como o Wilson, foram companheiros do mestre Irineu. Então, muitos relatos da vida pessoal do mestre, então, relatos preciosos que eu tive. E o Padrinho Wilson, particularmente, ele era um bom contador de história. Ele contava as coisas nos mínimos detalhes. Isso, assim, foi muito importante para a minha formação do entendimento da vida do mestre Irineu. Porque ele contava, assim, coisas com detalhes. Ele traçava o ser humano do mestre, não só como um padrinho, como um mestre, mas também como ser humano, né? A bondade dele, a leveza dele, né? Com relação a tudo que ele tinha. Também o Padrinho Mário Rogério, que era, pode-se dizer, ele tinha uma pegada mais ligada na teologia, do entendimento esotérico das coisas. Ele foi um grande professor. Eu aprendi muita coisa com ele, não dá para falar tudo aqui, mas resumindo, ele deu algumas chaves do próprio entendimento da parte teológica da doutrina, e que isso aí teve um impacto muito bom na minha vida e me trouxe muitas coisas boas e que eu trago dentro de mim, né? Inclusive nas coisas que eu procuro passar e que eu estou falando aqui. E o Padrinho Sebastião, que foi, pode-se dizer, quem realmente me iniciou nesse caminho, como eu pude aprender a fazer daime. E escutei muitas histórias dele, algumas explicações espirituais, que deu muita clareza. Então, essa base que eu tive, eu digo assim, outras pessoas me ensinaram muitas coisas, mas eu diria assim que esses são os principais, né? E o Padrinho Sebastião, ele me deu muitas dicas de coisas da vida dele de forma prática, para usar na própria espiritualidade, de maneira a ter um resultado espiritual bom. Porque o resultado espiritual bom é sempre a harmonia, né? A verdade, a justiça, o amor. Esses são os fundamentos da própria espiritualidade. Então, a partir disso, eu vim desenvolvendo, vim estudando todas as pesquisas de todos os historiadores da doutrina, vendo o entendimento, então, de cada um na parte histórica. Mas esses relatos da vida do mestre foram muito importantes para entender, porque eu vejo que às vezes muitas coisas estão se perdendo. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou procurando também reproduzir coisas que eu vivi pessoalmente, que eu sei da vida do mestre, do Padrinho. Eu convivi com ele um bom tempo, eu tive o prazer de tê-lo vivo, né, em matéria aqui, com os seus ensinamentos, né? E essa igreja é fundada nos ensinamentos dele, que eu dei um prosseguimento, e ele me deu essa linha espiritual para eu poder dar o seguimento da linha do Céu do Gamarra, que eu sou eternamente grato. Não só o Padrinho, mas também toda a família do Padrinho, de modo geral, e todo o povo do Mapiá, que acompanharam o Padrinho, que eu acho que é um povo de grande valor. Então, nós vamos dando seguimento a isso, a gente vai fazendo o que a gente pode para dar esclarecimento das coisas que a gente aprendeu, das coisas que a gente sabe, humildemente, sem nenhuma pretensão.
Isso aqui é apenas uma reunião entre amigos para falar de coisas simples, nenhuma pretensão a coisa nenhuma, a não ser dar algum tipo de esclarecimento e ser útil para que as pessoas possam entender alguma coisa, porque às vezes um determinado momento que a pessoa está passando na vida, às vezes a gente chega e fala alguma coisa, pode ser de grande utilidade. E é esse o serviço de utilidade pública dessas pequenas falas diárias aqui.